Prosseguindo, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele é o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da vida, é o Rua de Deus. De acordo com o Velho Testamento, é o pneuma, o sopro do Espírito. Vem, como chegou em Pentecostes, como um vento impetuoso. E Jesus só soprou e disse: recebei o Espírito Santo, fazendo essa dramatização da respiração da vida, de Deus em mim. Só que agora é uma respiração de consolação, é uma respiração de verdade, é uma respiração de presença, é uma respiração de glória, é uma respiração de esperança, é uma respiração de fé inabalável e certa, é uma respiração de coragem para viver, é uma respiração de desamedrontamento total, tanto da vida quanto da morte, e como diz Paulo, esgotando todas as dimensões e concluindo, é uma respiração que tira o medo de qualquer outra criatura no céu, na terra, debaixo da terra, ou de qualquer dimensão, mundo paralelo ou universo que a gente não conheça. Ninguém vai poder tocar em mim, que sou habitado, como Jesus disse que seria, pelo mais valente, por ele, que é o mais valente, que me habita. Eu sou habitado pelo mais valente. E se eu sou habitado pelo mais valente, tem que haver a coragem do mais valente em mim. A ousadia, a intrepidez, a decisão, a firmeza, o não titubeio, a inabalabilidade do mais valente, que é Cristo Jesus, habita em mim. Viu, Clarinho? Prosseguindo. E aí ele introduz algo que naquele momento relativizava essa sinfonia. Parece a nona sinfonia de Beethoven, que chega num clímax de glória. Tudo que o Pai tem é meu e tudo que é meu é vosso. E aí, de repente, há um silêncio. Há um silêncio nessa sinfonia. E aí o verso 16 introduz essa fala, que contrasta com os momentos anteriores de glória. Ele diz, um pouco, só um pouco. E um pouco, naquele dia, era um pouco mais só. Quem sabe 1 hora a mais, ou 1 hora e meia a mais, era um pouco. E não me vereis mais. Ou seja, olhem bem para mim, porque vocês vão ficar sem me ver. Não porque eu vá me invisibilizar, mas porque vocês vão se esconder. Não porque eu vá desaparecer, os desaparecidos serão vocês. Sim, um pouco, e não me vereis mais. Não porque eu me ocultarei, mas porque vocês se ocultarão de todos e de mim. Um pouco. E vocês deixarão de me ver por causa das escolhas que vocês farão, de fuga, de medo, de evasão, de covardia, de terror, de temor, de autopreservação, fugidia e superficial. Mas aí haverá um outro um pouco, outra vez um pouco, porque esse intervalo, esse interregno, vai ser rápido. Ele fala de interregnos tão longos que não são mensuráveis, como a gente viu isso diversas vezes na exposição de Mateus, nas parábolas escatológicas. Em todas elas tem um intervalo, um interregno longo, longo.
que transforma o caráter dos discípulos de gente boa em gente má, que transforma os gestores de gente honesta em gente corrupta. É uma ausência física, histórica dele, que transforma mesmo os mais atentos, fiéis, e a ele vinculados em amor, em gente que dorme, que adormece, que cansa, que desanima, como as virgens o fizeram na espera do noivo. É um interregno tão grande que as pessoas deixam de enxergar Deus no sofrimento, na dor, na miséria, na sede, na fome, na ausência de pátria, de terra, de chão, de abrigo, de casa, de telhado, de qualquer que seja a expressão mínima de justiça em favor dos que carecem. E aí os crentes ficam achando que Deus é uma adoração para cima, ou está num quadro pintado segundo a imaginação humana. E Jesus diz que chega aquele dia, então, do término do interregno, quando as pessoas têm que responder por aquilo que são, creem, pensam e fazem. E aí ele vai abençoar os que nunca ouviram falar nele, os que não sabiam nele, os que agiram sem saber que a causa e a razão motriz era o amor dele. Mas assim mesmo foram, sem saber de nenhuma informação, e cuidaram do doente, do pobre, do aflito, de todos os necessitados. Ao mesmo tempo, os crentes que achavam que conheciam a cara dele, que podiam dizer, não, nós nunca te vimos assim. Se nós tivéssemos visto, nós teríamos te socorrido. E ele vai dizer, não, vocês ficaram foi com o coração de pedra. E por mais que a miséria humana tenha sido esfregada na cara de vocês, vocês disseram, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver comigo, são os amaldiçoados, então fora daqui para sempre. Esses são os grandes interregnos. Agora aqui é um pequeno, ele diz um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis. É um intervalo de 3 dias. Foi o que durou esse intervalo. Foi um verdadeiro inferno. E aqui deixa eu abrir um parêntese para falar rapidamente do inferno. Eu fico vendo, eu estou dizendo isso há pelo menos uns 35 anos, que é impossível um teólogo ou um acadêmico religioso, estudioso do Novo Testamento, por mais aplicado que seja, impossível que ele conheça o significado do inferno enquanto ele não estudar de maneira teológica a diferença entre espaço-tempo e eterno, e o eterno. A maioria dos teólogos pensam no eterno, eu digo a maioria, praticamente todos, mesmo os mais cultos, pensam no eterno como um espaço-tempo de duração sem fim. Aí às vezes eu vejo gente boa, querida, linda, culta, meticulosa no seu desejo de aprender, cometendo erros bárbaros, porque são analfabetos em física, em consciência de espaço-tempo. Eles ainda pensam em espaço de um lado e tempo do outro lado. Até hoje eles não entenderam ainda que o conceito antigo newtoniano de espaço e tempo se tornou uma coisa só. Espaço e tempo são um tecido só. Portanto, tudo que é relativo ao tempo está preso ao espaço, e tudo que é relativo ao espaço carrega junto o tempo. Isso não tem nada a ver com o eterno. O inferno é descrito como pertencendo a uma dimensão trans-espaço-temporal. Não é um lugar onde você vai e diz, eu vou botar esse filho aqui porque eu pedi uma Coca-Cola gelada e ele me trouxe uma Coca-Cola quente. Eu pedi um café quente e ele me trouxe leite frio, então vai ficar agora aqui sofrendo para sempre. No inferno não existe para sempre. Para sempre é no espaço-tempo. O inferno não é um espaço-tempo prolongado. Essa história de tempo no inferno é coisa de quem ainda está pensando no mundo e no universo com as categorias da física de Isaac Newton, do macrocosmos.
do espaço de um lado, o tempo do outro. E as coisas se jungiram e eles nem ficaram sabendo. E o eterno não cabe, não está dentro da categoria do espaço-tempo. O espaço-tempo, com tudo que implica, decorre da vontade eterna, mas a vontade eterna não está dentro do espaço-tempo. Como tudo quanto seja pertinente à vida eterna e ao eterno, não habita o espaço-tempo. Eu carrego a eternidade no meu coração porque eu tenho um corpo espaço-temporal, mas eu sou um espírito atemporal. E Deus colocou a eternidade no meu coração. Por isso Jesus diz que a eternidade já está em mim. Quem diz isso é Jesus. Já passei da morte para a vida, já sou habitado pela eternidade aqui dentro de mim. Agora, falando desse por um pouco, o que esses discípulos experimentaram aqui foi inferno. Aí você diria, mas 3 dias não é inferno? O cara fica pensando que inferno é aquela coisa que não termina nunca. Isso é pobreza mental, teológica, filosófica, científica e intuitiva. Muito pobre essa intuição. O inferno não é e não tem, em qualquer expressão do espaço-tempo, uma analogia comparável. O que mais próximo disso chega é a própria física, na diferença entre a macrofísica do macrocosmos, que a gente deve muito dessa compreensão a Isaac Newton, a Copérnico, a Galileu Galilei, a todas essas pessoas que precederam as descobertas que vieram depois, de um lado, e de outro lado as descobertas do fim do século XIX, início do século XX, que crescem até o dia de hoje com estupefação crescente em relação àqueles que estudam, e quanto mais estudam, mais descobrem que não chegam no final dessa manifestação que é inequivocamente real e é absurdamente incompreensível, que é a dimensão quântica. Se eu tivesse, embora não seja conveniente, nem necessário e, a meu ver, nem pertinente, mas dentre as ilustrações possíveis, a mais próxima de ilustrar alguma coisa é a mecânica quântica, na sua proximidade com o significado eterno. Porque na mecânica quântica nada está fixado, nada é permanente, nada é temporalmente definido, nada é preso a nenhuma noção de espaço-temporalidade. Tudo é e pode não ser. E tem muito mais a ver com a imensurabilidade de instantes. Mas cabem todos os sentimentos, emoções, percepções, consciência e lucidez em algo menos que um instante. Um instante pode chupar a existência inteira para dentro dele próprio, como na metáfora da mecânica quântica. Mas, ainda assim, se algo para além da compreensão imediata. Uma coisa é compreensível: o inferno não habita o espaço-tempo, nem é medido por quantidade de extensão temporal. Ele não tem medida. Por isso, ele está designado na categoria das coisas eternas, que são e podem deixar de ser por um ato de deliberação soberana de quem chamou tudo à existência e pode declarar tudo na própria inexistência quando quer que seja conveniente. Mas aqui Jesus está falando de um pouco no espaço-tempo, que ia durar 3 dias, mas foram 3 dias de inferno. Você sabe lá o que é estar na pele de um Judas? Pequei traindo sangue inocente. Você está pensando que é esse seu angustiar de igreja? De adultério, de malvadeza? É infinitamente mais profundo. As negações de Pedro,
Nunca conheci, não sei quem é, nunca vi esse cara. E o choro amargo, o ranger de dentes de raiva de si mesmo, a fuga de todos os que disseram, estamos aqui, vamos te amar para sempre. A fuga de João, que deitava a cabeça no peito dele, desapareceu, depois voltou com a mãe de Jesus. Foi um dos mais corajosos, por isso foi o único que ouviu palavras finais de Jesus dirigidas a ele e à mãe de Jesus. Um pouco de tempo, mas com uma qualidade existencial de natureza infernosa, indizível.